Olá, eu sou Eliane Vieira, seja bem-vindo ao Português em Foco. O tema da aula de hoje é concordância verbal. Vale lembrar que concordância verbal é uma matéria de grande incidência em concurso público, matéria que cai muito em provas, tanto o SESP-UNB, quanto o NCE, quanto Fundação Carlos Chagas, Fundação 6 Gran Rio, Fundação Getúlio Vargas. Todas as bancas de concurso geralmente exploram esse conhecimento gramatical, uma vez que realmente pode gerar alguma dificuldade. Aqui você precisa prestar muita atenção na relação que o verbo tem com o seu sujeito. E é óbvio que você precisa lembrar daquela aula de tipologia do sujeito. Saber identificar o sujeito é fundamental, saber classificar o sujeito é fundamental na hora da concordância verbal. Então, a concordância verbal é a relação, como eu acabei de falar, entre sujeito e verbo. E essa relação, ela é uma relação de concordância entre número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira, no singular ou do plural. Eu separei aqui, vou fazer esta aula, vou dar esta aula em duas partes, as regras básicas e as regras especiais. Então, começando aqui pelas regras básicas, nós temos aqui a harmonia entre sujeito e verbo. Vamos ver um exemplo. Ó. O brasileiro está cada vez mais sem tempo. Repare que aqui eu tenho um verbo aqui é um verbinho estar, está conjugado. Repare que eu vou ao verbo e pergunto quem é o sujeito, quem está cada vez mais sem tempo. Esse verbo me responde que é o brasileiro. O brasileiro aqui é um sujeito simples, cujo núcleo é um adjetivo substantivado. Repare que aqui brasileiro, neste caso, não é um adjetivo em si. Ele é um adjetivo que está substantivado pelo artigo. Repare que aqui o artigo ele tem essa função de substantivar qualquer palavra da língua portuguesa que não seja o substantivo. Então, aqui trata-se de um sujeito simples. O sujeito simples ele está no singular. O verbo vai precisar também concordar com esse sujeito no singular. E aqui trata-se da terceira pessoa do singular. Tanto é que eu posso trocar pelo pronome pessoal ele. Ele está cada vez mais sem tempo. Então, aqui trata-se de uma concordância básica, de uma regra básica em relação à concordância verbal. Vamos ver um outro exemplo. Se eu falasse assim, ó, os ricos, mesmo exemplo aqui, ó, de cima, só que agora com esse sujeito no plural. Os ricos estão cada vez mais ricos. Repare que aqui, ó, de novo, ricos aqui não é um adjetivo em si, ele é um adjetivo substantivado. Aqui trata-se do sujeito simples, o núcleo desse sujeito é um adjetivo substantivado e foi substantivado aqui pela presença do artigo. Então, nesta frase eu tenho um sujeito simples e aqui um verbo em concordância com este sujeito. Repare que aqui este sujeito é de terceira pessoa do plural e o verbo também terceira pessoa do plural. Tanto é que eu posso trocar pelo pronome pessoal eles. Eles estão cada vez mais ricos. E esta palavra aqui, aí sim é um adjetivo, tudo bem? Ricos aqui, neste caso, é um adjetivo. Isso em morfologia. Na sintaxe, trata-se de um predicativo. Predicativo do sujeito, como nós já vimos. Agora, se houver aqui, por exemplo, dois núcleos, ó, homens e mulheres batalham por estabilidade. Repare que aqui eu tenho o verbo batalhar agora, ó, verbo batalhar aqui. Este verbo está na terceira pessoa do plural, eles batalham, e o sujeito é homens e mulheres. Quem batalha? Homens e mulheres. Agora, repare que eu tenho dois núcleos. Trata-se agora de o núcleo substantivo homens e também o núcleo substantivo mulheres. Dois núcleos eu classifico como sujeito composto. Esse aqui é o elemento de ligação, é a conjunção, e tem um valor de adição, né? Homens e mulheres. Acrescenta aí um outro elemento ao sujeito. Então, repare que aqui o verbo está na terceira pessoa do plural. Posso trocar o sujeito composto por eles. Eles
trabalham. Nesta próxima frase, por exemplo, ó, pai e filho revelam visões diferentes. Repare que aqui eu tenho também um sujeito composto, vou ao verbo, o verbo aqui é revelar. Quem revela, hein? Pai e filho. Então, repare que esse sujeito composto tem dois núcleos, o primeiro núcleo é pai, o segundo núcleo é filho, eles são ligados aqui por uma conjunção, e apesar de cada um desses substantivos, apesar de estarem no singular, não importa, como eu tenho dois núcleos, o verbo vai para o plural, ok? Então, o sujeito composto, geralmente o sujeito composto, ele anteposto ao verbo, o verbo sempre está no plural, tá? Agora, se houver esse sujeito composto posposto ao verbo, aí nós vamos falar agora que são as regras especiais. Não trata-se mais das regras básicas e especiais, porque muitas vezes você pode deixar o verbo no singular ou passar o verbo ao plural e não há diferença alguma. É o que acontece, por exemplo, em chegou, pai e filho. E chegaram, pai e filho. Repare que aqui eu tenho um sujeito composto, há um sujeito composto aqui. Quem chegou? Pai e filho. Sujeito composto, eu tenho dois núcleos. Repare que o núcleo aqui é pai e o outro núcleo filho. Aqui também acontece da mesma forma. Sujeito composto, pai e filho. Porém, o verbo na segunda frase está no plural e na primeira está no singular. E aí, qual é a certa e qual é a errada? As duas estão corretas. Por quê? Sujeito posposto ao verbo e sujeito composto também, posposto ao verbo, esse verbo tem dupla possibilidade de concordância. Você pode concordar no singular, como você pode concordar no plural. Só que aqui tem uma semântica diferente. Se você concordar no singular, você está fazendo a concordância com o núcleo mais próximo. Então, significa aqui que eu quero enfatizar o substantivo pai. Chegou o pai e o filho ali era um mero valor secundário aí. O mais importante, mais enfático aqui é pai. Agora, se eu concordar no plural, chegaram, eu estou dando aqui uma importância igualitária. Pai e filho aqui tem uma importância igual, então eu estou concordando com a totalidade do sujeito. Os dois núcleos são importantes para mim. Agora, se houver ideia de reciprocidade, a concordância sempre vai ser no plural, também com sujeito composto. Por exemplo, ó, abraçaram-se pai e filho. Repare que aqui, ó, eu tenho o verbo abraçar. Esse verbo abraçar aqui, ele está no plural. Aqui essa terminação verbal é que me indica que esse verbo está no plural, terceira pessoa do plural. O sujeito aqui é o sujeito composto ainda. Dois núcleos, a mesma coisa do de cima, ó, sujeito composto. Porém, aqui eu não posso colocar essa impressão de singular ou plural. Não há dupla possibilidade de concordância. Por quê? Eu tenho aqui um pronome ser que dá a ideia de reciprocidade. É um pronome recíproco. Pronome recíproco é aquele pronome que a gente pode trocar por um ao outro. Então, essa ideia de reciprocidade sempre vai levar o verbo ao plural. Vamos ver um outro exemplo do mesmo aqui, ó. Agrediram ser marido e mulher. Repare que aqui a mesma coisa, ó. Quem agrediu? Ó, eu tenho aqui o sujeito composto. O sujeito composto tem um núcleo marido e outro núcleo aqui mulher. Mas o verbo vai ficar obrigatoriamente no plural, porque este ser dá uma ideia, atribui uma ideia ao período, a minha frase, de reciprocidade. Eu posso trocar aqui um por um ao outro. Então, o marido agrediu a mulher e a mulher agrediu o marido, ok? Então, quando houver essa ideia de reciprocidade, o verbo aqui sempre vai ficar no plural. Não importa se o sujeito composto estiver posposto ao verbo. Se não houver ideia de reciprocidade, aí sim, ó, a dupla possibilidade de concordância com o sujeito posposto ao verbo, ok? Outra regra especial que sempre cai em concurso público,
E pode também gerar dificuldade são aquelas expressões partitivas. Por quê? Se tem dupla possibilidade de concordância. Vamos ver um exemplo, ó. A maioria de, a maior parte, deixa eu colocar só o de aqui, a maior parte de, são expressões partitivas. Ó, grande número de. Então aqui eu tenho ideia de partitividade. Repare que aqui a dupla possibilidade de concordância tanto faz o verbo concordar com o núcleo ou concordar com o substantivo a que ele faz referência. Vamos ver um exemplo. Ó. Grande parte das obras foram ou foi roubada. E eu vou colocar aqui uma marcazinha de plural aqui ao final, porque se for a concordância com foram, foram roubadas, ok? Então, repare que aqui, se eu fizer a pergunta, o verbo vai me responder, o sujeito é esse aqui, ó, grande parte das obras. Mas repare que aqui eu tenho um substantivo no plural, e só acontece com o substantivo no plural. Então, aqui eu tenho substantivo no plural, este verbo vai concordar com este substantivo, essa concordância aqui mais próxima, atrativa, né? Então, repare que aqui há concordância com obras. Agora, se eu quiser concordar com o núcleo do sujeito, ó, posso concordar com o verbo no singular, até porque o núcleo do sujeito também está no singular. E repare que aqui eu sempre tenho que fazer a concordância perfeita, que é uma concordância aqui ou no plural ou no singular, dependendo do verbo, do número do verbo, ok? Então, repare que aqui tem um outro exemplo, da grande parte das obras e também, ó, a maioria dos papéis estão ou está rabiscado ou rabiscados, aí vai depender muito, né? A maioria dos papéis, aqui é o sujeito, que está rabiscado, a maioria dos papéis. Então, aqui é o sujeito. Repare que esse sujeito tem como núcleo maioria. Se eu quiser fazer a concordância com o núcleo do sujeito, é a concordância que a gente chama rígida, a gente faz aqui a concordância com o verbo no singular. Mas se eu quiser fazer a concordância atrativa, o que a gente chama de concordância atrativa, aí eu preciso fazer também a concordância aqui, ó, com o verbo no plural, uma vez que papéis é um substantivo plural.